da nossa Bienal, com a mesa redonda Inteligência Artificial. Impacto, incidência, tendência e tecnologia. O presidente desta mesa, que eu convoco agora para comparecer à mesa, é o Dr. Janedson Baima Bezerra, ex-presidente, último presidente da Academia Cearense de Medicina, mandato 2022-2024. Janedson Baima é um colega muito querido por todos os componentes da academia e da classe médica também, por que não dizer. Ele tem título de especialista em coloproctologia e cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, mestrado em cirurgia geral e, como eu falei, já foi presidente da academia no último período. Eu passo a palavra ao prezado companheiro Janedson Baima para dirigir os trabalhos da presente sessão. Muito obrigado a todos. Dos 10 aos 14 anos de idade, eu lembro bem que eu me sentava sempre na primeira fila da escola. Eu, na época, não entendia por quê. Até que, aos 14 anos de idade, devido a algumas queixas minhas, Dona Maria Augusta, minha querida mãe, que está no céu, me levou a um oculista, um oftalmologista, e descobriu que eu era míope. Então, a minha tendência de ir para a primeira fila era porque eu não enxergava bem mais distante. Aí, quando eu me descobri que eu era míope e que fiz a correção devida, eu já não precisava ficar na primeira fila. Mas, curiosamente, eu continuei na primeira fila. É porque eu já tinha uma cognição suficiente para entender que quanto mais próximo eu ficasse das boas fontes, isto é, dos professores, quanto mais próximo eu estivesse deles, talvez meu aproveitamento fosse maior. Então, por isso que eu sempre fiquei, mesmo na faculdade, junto com as meninas, porque os meninos não ficavam na frente, eu ficava com as meninas na frente, sempre na primeira ou segunda fila. E, desde então, eu fico muito curioso quando eu vejo um auditório como este, onde os atuais bebedores do conhecimento ficam atrás, né? Isto é, os estudantes ficam todos atrás, longe das fontes, né? E nós outros, né, que eu não me incluo entre eles, que sabemos já de tudo da vida, ficamos aqui, perto das fontes. Então, eu acho isso curioso e eu sempre relato isso para ver se eu consigo um dia ver essa ordem invertida. Depois que eu conheci um papa que disse que toda vida que entrava na igreja sentava na última cadeira, isso reforçou mais ainda o meu pensamento, né? Os poderosos ficam sempre mais atrás. Então, isso eu acho que tem um valor filosófico muito importante. Eu estou aqui, eu perdi a aula da faculdade de ser presidente de mesa. Então, eu nunca fui treinado para isso, embora eu tenha participado de N congressos. Então, eu me vali aqui de um roteiro que eu não tenho dúvida, né, pela figura que eu conheço, foi elaborado pelo acadêmico Vladimir Távora, e eles me passaram aqui uma orientação, e eu vou tentar seguir o máximo possível a estas sugestões deles. Obviamente que eu vou ter a preocupação, porque os olhos do acadêmico Vladimir não estão ainda aqui, mas vão estar daqui a pouco, né? Está ali ele fazendo com que a gente cumpra os horários. Então, a gente vai se empenhar nisso, viu, Vladimir? Eu queria só relatar também, rapidamente, que enquanto as pessoas estão entrando, né, porque o lanche acaba sendo muito atraente, que parece que está se cumprindo o vaticínio que eu fiz em maio do ano passado, quando eu vaticinei que, muito provavelmente, a gestão do acadêmico José Henrique Leal Cardoso
seria a melhor gestão que a academia teria nos seus 47 anos de idade. E isso está se confirmando. E se confirmando principalmente por esta Bienal, que parece ser, sob o comando do nosso vice-presidente e futuro presidente, Ivan Morafé, talvez, certamente, a melhor Bienal que nós já vimos na academia, não desvalorizando as gestões passadas e os esforços hercúleos de várias bienais que eu presenciei, sob o comando do acadêmico Vladimir, lá no Sonata de Iracema. Mas, realmente, as coisas estão se delineando como as melhores. Bem, sejamos práticos para não atingir a questão do horário, e eu queria convidar para a mesa, para compor a mesa, a nossa secretária, nosso secretário está escalado. Sem ela, eu não sobrevivo. Por favor. Como vai? Tudo bem? Olá, meu nome é Nicole Camilo, sou aluna aqui do 6º semestre da Unicristos e estou aqui para ser a secretária desse evento. Seja bem-vinda. Sente aqui do meu lado, porque eu vou pedir socorro a você várias vezes. Você já sabe suas atribuições, não? Ok. Uma delas é cumprir o horário. Então, você tem aqui, você tem aqui as informaçõezinhas que você vai orientar os expositores. Queria compor a mesa dos nossos expositores falando os seus respectivos temas. Para falar sobre planejamento de saúde com inteligência artificial, eu vou me cercar de feras aqui, viu, pessoal? Então, eu vou começar a abrir as jaulas agora. Então, vamos lá, vamos botar as feras aqui conosco. O doutor, certamente professor, Joaquim Celestino Júnior, representante da UES, da Universidade Estadual do Ceará. Por favor, professor. Os expositores ficam naquela mesa, por favor, e os debatedores ficam conosco aqui, ok? Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Olá. Prazer. Janete, se acomode. Para expor o tema Inteligência Artificial e Humanismo na Medicina, o Dr. Eric Martins Farias de Abreu. Com ele eu vou falar o AI, viu? Ele é de Minas Gerais. Olha lá como vai. E para expor o tema Limites Éticos da Inteligência Artificial, o nosso vice-presidente, acadêmico Ivan de Araújo Morafé. E para subsidiar os debates da mesa, eu convido os acadêmicos João Macedo Coelho Filho, por favor. Chamando na sequência, vamos lá, todos lá. Sara Lúcia Ferreira Cavalcante e Anastácio de Queiroz Souza. Fique à vontade, viu? Estou deixando vocês em paz. O meu papel aqui, a minha intenção aqui, é cumprir o papel de juiz de futebol.
Juiz de futebol bom é aquele que ninguém percebe a presença dele, né? O jogo termina e ninguém sabe nem quem foi. É assim que eu vou procurar fazer aqui. Estou deixando vocês para passar a palavra para eles. Preciso orientá-los, aos expositores, que eles têm 15 minutos para cada apresentação e para os debatedores que eles têm 5 minutos para cada provocação. Ok? Eu estou sendo informado aqui por um membro da comissão organizadora de que parece que foi flexibilizado de 15 para 20 minutos para os expositores. Eu estou vendo vocês rindo. Estou vendo vocês sorrindo. Bem, então, mas vamos procurar cumprir. Ela me deu um argumento que é uma falácia, né? Ela disse assim: não, pode ser 20, quem sabe até 25, porque depois tem um almoço, aí a gente flexibiliza. Ah, mas tem um almoço, né? O almoço é almoço. Acho que então deveria vir invadir o almoço, né? Mas paciência, né? O importante é que a coisa corra bem. Muito bem. Dito isso, eu acho que a gente tem que andar. Então, vamos passar para a primeira apresentação, que ficará sobre o encargo do professor Joaquim Celestino Júnior. Professor Joaquim Celestino é professor emérito da Universidade Estadual do Ceará, membro efetivo da Academia de Ciências do Ceará, diretor-presidente do Instituto de Pesquisa e Projetos da UES. Professor Joaquim Celestino, o senhor tem aí seus, digamos, 20 minutos, por favor. Veja se esse... Acho que o microfone... O senhor pode ficar à vontade. Tem um móvel e tem um fixo. Bom dia para todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite para essa palestra tão importante, né? Importante para a gente da área de computação, que a gente às vezes se mete a fazer as coisas e depois descobre que a gente não está fazendo as coisas direito, porque esqueceu de falar com o especialista, né? Então, isso é muito comum na computação. Segundo, porque eu vejo gente aqui que eu tenho muito bem-querência de muito tempo. Eu encontro o Henrique, que é um colega que a gente discute muito, encontro meu amigo Anastácio, que quase que a gente se junta lá na Unilab, né, Anastácio? Quase que eu ia para a Unilab para serviço aí, estou com ele, ele pegou um trator danado para dirigir lá, e outros colegas que estão por aqui, que foram secretários também, na mesma época que a gente foi secretário. Tá? Eu tinha feito uma palestra, tá, para 40 minutos. Depois que eu acabei de falar com o Henrique, que o Henrique disse, olha, são 15 minutos. Eu digo, pelo amor de Deus, então eu vou tentar passar jato, mas eu vou numa transparência. Olha o novo, começou novo, viu, pessoal aí da medicina. Eu vou na transparência, o pessoal mais velho entende, né? Ou vou no slide, né, que fala exatamente o que eu quero. Tá? Aí eu falei um pouquinho dos modelos. Né? Por que eu mudei só esse modelo para começar? Porque quando a gente começa a estudar, a gente quer saber se a gente vai fazer saúde pública, né? O que é que esse planejamento interfere? Se a gente for fazer uma saúde privada, o que é que esse planejamento interfere? Se eu for fazer no hospital, o que é que esse planejamento interfere? Então, só fui atrás essa curiosidade de ver que o modelo brasileiro, eu não sabia que tinha esse nome, pelo menos é o que a internet me deu, é esse modelo beveridiano, né? Que é o modelo mais próximo do SUS, que você pega tudo isso para captar, e que no final, né, ele tem um problema muito sério com relação ao planejamento da saúde. Tá certo? Então ele interfere, quando eu tenho que falar de saúde pública, né, ele interfere sobremaneira no planejamento da saúde. Primeiro, fragmentação e desarticulação federativa, vamos puxar um pouquinho para o Brasil, senão a gente não tem tempo de analisar nada. Né? Deficiência de articulação intersetorial, né? Saúde é influenciada por determinantes sociais que extrapolam o setor, aí você tem educação, você tem habitação, segurança e outras mais. Você tem desigualdades regionais, o Brasil esse problema é muito sério, se acentua muito nessas desigualdades regionais. Você tem... Eu acho que eu travei aqui. Não, eu já fiz aqui. Pronto, desculpa. Pronto. Outro problema sério para você fazer planejamento é a sustentabilidade financeira. Você não planeja... Quem já foi secretário de saúde, eu estou vendo aqui o Arruda Bastos, estou vendo aqui o Anastácio, que foi do meu tempo, lá no tempo que a gente era secretário lá com o Tasso. A gente sabe da dificuldade que é, a gente chama como é que esse cobertor é complicado, né? Então não dá para você fazer o que você quer. E aí você acaba priorizando outras coisas, porque tem que atender de imediato, e acaba esquecendo talvez muitas coisas que são essenciais e você não consegue priorizar. Né? Isso não vai mudar aí nos próximos anos, né? Enquanto a gente não mudar muita coisa.
A ineficiência administrativa, né? E aqui no caso do Brasil, principalmente, uma centralização. Desigualdades regionais, já falei. Ineficiência dos processos, fragmentação da saúde, de uma maneira geral. Tá? Desigualdade no acesso, né? E aí você tem distâncias geográficas, como é que se atinge pessoas, como é que se atinge... eu participei muito disso na época, não foi da saúde, mas na época da seca, com o problema de, quando eu estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia, de encontrar um modelo para levar água por distritos. Olha, se para levar água por distrito está difícil, você imagina levar saúde por distrito. Né? A água é o bem que o cara consome todo dia, né? Então, outra coisa, custos elevados, né? Eu ia tocar sobre isso. E aqui eu não vou falar, porque depois da palestra brilhante do meu colega de colégio cearense, João José, né? Eu disse para ele, José, eu quero sua apresentação, porque eu vou levar para outras palestras, que às vezes a Sociedade Brasileira de Computação me chama para abrir alguns eventos. Eles só não gostam, quando eu abro o evento, que eu defino inteligência artificial. Eu gosto de brincar, né? Mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu digo, olha, cara, a estatística, ela deu um mergulho. Hoje você não vê, eu vou fazendo um curso de estatística. Mas eu quero dizer para os senhores da inteligência artificial que a inteligência artificial está mais por estatística de paletó do que para uma computação, né? Porque se você for analisar a inteligência artificial, eles colocaram um paletó muito bonito na estatística e esqueceram que aquilo ali 90% é estatística. Quando você fala, eu vou encontrar padrões, eu vou encontrar acurácia, tudo isso está indo lá para a estatística. Né? Então, eu sou defensor de que a gente deve fortalecer muito a área de estatística, porque ela é fundamental para o futuro. Né? Mas eu não vou discutir isso aqui agora, não. Tá? Outra coisa, rapidamente, gestão de dados. Tá? A gestão de dados é uma loucura para você poder ter dados. Famoso prontuário eletrônico. Né? Nós não temos nada no Brasil. E não é só no Brasil, não. Em muitos países também isso acontece. Tá? Só para você ter uma ideia, a gente trabalha muito. Eu acho que o pessoal que trabalha aqui com medicina e inteligência artificial já ouviu falar da Mimic, né, que é a base de dados americana. 90% do mundo usa os dados da Mimic. Nós não temos dados. Chegar lá no país, isso aqui são os meus dados. Tá? Então, todas as pesquisas que a gente faz, 90% delas, ou é o dado da Mimic ou outros dados que a gente consegue. A Mimic é a melhor e acho que 90% dos artigos são publicados com a Mimic. Tá? E a gente precisa ter dados. Por quê? Porque não se faz inteligência artificial sem dados. Sem dados você não planeja. Tá certo? Então, esse é o problema. Planejamento da saúde, eu tenho que dizer, essa IA eu estou planejando, mas eu também quero apoio à decisão clínica. Né? Então, como é que eu vou fazer um apoio à decisão clínica? Eu preciso de dados. Eu volto ao problema de dados, eu volto a tentar identificar padrões. As explicações da palestra passada foram muito boas, porque ele adentrou nesse negócio. Né? Eu preciso ter um paciente que eu veja como um todo, no meu planejamento. Eu tive no hospital Einstein, outro dia, fazendo uma palestra no Einstein, sobre uma plataforma que a gente desenvolveu, e foi muito legal, porque o Einstein, ao invés dele planejar, ele começou a trabalhar o paciente. Tudo girava em torno do paciente. Fizeram um modelo de planejamento em que o paciente era a figura central. Tá certo? Foi muito interessante esse modelo do Einstein. Tá? E aí eu dei alguns exemplos aí de alguns hospitais que estão usando isso. Tá? Promoção da saúde e prevenção, que também a IA pode ser usada disso de maneira muito forte. Né? E está sendo usado. Tá certo? Então, essa DAS é uma empresa muito boa, que tem muitas aplicações para a área de inteligência artificial, e eu coloquei uma das propostas dela. Estou falando rápido porque eu estou preocupado com o tempo, eu não sei, eu estou esperando levantar ali 5 minutos, porque eu não... Monitoramento remoto de pacientes, tá? Eu tenho trabalhado muito nisso, tá? Eu vou só mostrar depois uma figurinha do que a gente tem feito. Aí eu entrei nisso, que é muito interessante. Eu estava chegando nos Estados Unidos de um pós-doutorado, e o pessoal da Enel me ligou, porque eles tinham um problema muito sério no Ceará, que era o monitoramento de pacientes eletrodependentes. Nós temos, acho que são 5 mil pacientes. E quando dava blackout, esses caras ficavam desesperados para poder alimentar esses pacientes. Aí eu acabei caindo nesse negócio, acabei saindo do paciente em casa para oferecer a bateria para ele, para ir para o hospital com toda essa tecnologia de internet das coisas. E aí acabei caindo num projeto muito interessante que tem sido premiado, que é esse aí, ó, HealthSys, tá? Eu vou mostrar um pouquinho a arquitetura dele, tá certo? É um projeto que ele é interessante, que ele é monitoramento de paciente. Uma coisa que é muito importante na medicina, que vocês vão concordar comigo,
é a predição de sepsis. Não é descobrir que o paciente já está entrando em sepsis. Mas quando prever quais são as técnicas ou quais são as estratégias que eu uso nesse planejamento para prever a sepsis. Então, nós estamos trabalhando, nós já vimos vários papers no mundo todo, a gente tem estudado aí uns 200 papers, falam de predição de sepsis, mas eu acho que esse modelo nosso no Brasil, e ele está sendo bem publicado, é um modelo que ele leva a sepsis de uma maneira geral, ele leva a sepsis baseado no paciente, ele vai além do paciente, para pegar tudo que tem no paciente. Então, nós desenvolvemos um modelo com ontologia, que o pessoal desenvolve, a predição de sepsis ainda não tá importante. E na medicina, a inteligência artificial é muito interessante, porque quando você fala em acurácia, sensibilidade, essas coisas tudinho, você tem que lembrar o seguinte, cara, porque eu errei por 2%, sim, mas o paciente morreu. Você tem que acertar 99,99%, senão você não tem. Então, a inteligência artificial ela tem que estar preocupada com isso. A estatística serve para a gente calcular, a gente acaba calculando, acaba ajustando os modelos, né? E a gente acaba tendo que se preocupar, esse olhar centrado, como a gente chama, centrado no paciente. Tá? Então, automação de processo administrativo, vamos passar. Planejamento da saúde. Pode ser. Aí eu vou olhar agora como é que eu posso fazer algumas partes do planejamento. Eu posso fazer diagnóstico e prevenção, e aí a análise de imagens médicas, modelos preditivos, eu acabei de falar um desses modelos que é esse, ou então o que foi feito aqui no Ceará, teve muito trabalho, né, o modelo preditivo da Covid, né, do surto que apareceu de Covid. Personalização de tratamentos, tem muita coisa que está sendo feita agora, não vou entrar muito nesse negócio. Analisar dados genômicos, nós estamos com um projeto na FINEP, lá na UES, para montar um centro temático em genoma com a USP, tá? Com o pessoal da USP, tá? A gente espera que seja aceito. E aí vai nessa direção, tá? Na medicina de precisão. Monitoramento remoto, já dei um comentário sobre isso. Quando você vai mais para gestão e logística, também otimização de estoque e agendamento inteligente. Eu tive na Secretaria de Saúde, outro dia, tentando usar IA, não consegui, na época do Marcos, mas era, por exemplo, você quer ver uma coisa que a IA poderia trabalhar muito bem? Era desperdício de medicamento. Nós desenhamos um projeto, tá? Ainda não foi para frente, tá lá na minha máquina esperando a hora, mas desperdício de projeto com planejamento, com agentes inteligentes. Tá? Obrigado. Com agentes inteligentes. O que é isso? A prefeitura tal teve não sei quantos, 300 mil, 400 mil comprimidos que ela comprou. E o agente descobriu que ela não vai gastar nos próximos 3 meses. E o agente descobriu que a prefeitura de Aiuaba está precisando. E o agente já mandou fazer a compensação. Entendeu como é? Então você manda, como Fortaleza centraliza tudo, se eu não estiver errado é isso, né, Arruda? Fortaleza centraliza tudo, né? Então o que acontece? Tirando Fortaleza, capital, você tem um melhor dimensionamento desse negócio. Mesmo quando você erra, você tem um planejamento. Tá? Então, a ideia era nesse sentido, de facilitar essa coisa. Onde é que eu tirei essa ideia? Só para dar uma ideia para você. Eu sou engenheiro eletrônico formado pela PUC do Rio. Né? E eu tirei isso, sabe onde? Trabalhando de madrugada na Câmara de Compensação do Banco do Brasil, trocando cheque. Eu usei o mesmo princípio do medicamento para troca de cheque. E é muito legal. Por que está aparecendo agora? Porque o IA dessa possibilidade de você usar isso, porque é muito cálculo, muita coisa para você trabalhar. Agendamento inteligente, isso a gente conhece bem, né? Eu vou passar um pouquinho isso aqui, tá? Eu acho que eu vou chegar aqui num outro modelo que eu queria... Pronto, tá certo? Eu acho que isso aí vem um pouquinho na direção do que a gente quer trabalhar. São os desafios da adaptação de IA. Tá? No planejamento, quando você vai planejar, como é que você adapta ao IA? Claro, tem um universo aí para navegar imenso. Nós estamos agora centrados, por exemplo, no hospital da UES. Tá? Complicadíssimo para você começar. Vamos começar por onde? Então a turma lá, o Érico, o doutor Érico, que é o diretor de inovação, está pensando lá com a gente como é que a gente vai fazer isso. Né? Mas, por exemplo, você vai trabalhar a adaptação, qualidade dos dados, né? Disponibilidade dos dados. Esses dados estão bem, esses dados não estão. Esses dados prestam, esses dados não prestam, eu posso jogar fora. Tamanho dos dados. Né? Porque não adianta muito. IA, ela só é boa, né? Enquanto estatística, quando os dados são bons. Mas os dados, você pode ter muitos dados, e os dados podem, muitas vezes, não refletir aquilo que você quer. Ou então refletir demais aquilo que você quer.
Então, por exemplo, você tem, quando eu estou analisando a CEPS, né, eu tenho lá, não me lembro agora, são 180 variáveis para trabalhar, ou 200 variáveis, eu tive que arredondar para 20, por dois motivos, porque algumas delas já eram coisas que, se acontecesse uma coisa, ela acontecia também, então eu tive que tirar fora, porque já me dava a informação que eu queria, ou porque eram demais, coisas que não tinham nada a ver. Tá? E ontologia, que é uma coisa que o pessoal pouco trabalha, bota esse negócio na cabeça de vocês. Ontologia é uma coisa importantíssima, as pessoas não dão valor. Entender como é que a doença, o desenho dela, tá? Do que você quer fazer. Tá? Então, disponibilidade do dado, integração com o sistema existente, isso aí não dá nem para falar, né? Isso é complicadíssimo. Né? Soluções de IA que você tenha para integrar com sistemas inteligentes, com outros sistemas, não é fácil. Tá? Fragmentação de dados, tem dado em tudo que é lugar. Quem já foi secretário, que gerou muitos hospitais, sabe o que é isso aí. Essa fragmentação de dados, sabe o que é planilha. É o desespero que dá para trabalhar com planilha. As planilhas nunca estão no caminho certo, nunca te trazem a informação correta. Então, isso aí é que é uma grande dificuldade. Escassez de talento especializado. Obrigado. Tá? Capacitação de equipe. Né? Muita gente precisa usar IA. Não é fácil. Estou vendo ali o doutor Vicente Leitão, meu colega de Igreja da Imaculada Conceição, de missa. Né? Doutor Vicente, o Flávio Leitão, irmão do meu amigo Tarcísio. Né? O Flávio, que é meu colega de Imaculada Conceição. Né? A gente sabe dessa dificuldade. Né? A gente sabe da complicação que é a capacitação da equipe. Resistência à mudança, cultura, isso aí é normal para qualquer implantação, não precisa ser IA, não. Tá? Isso aí está como coisa simples. Aspectos éticos e regulatórios é um problema muito sério. Nós estamos desenvolvendo um projeto agora com Portugal, tá certo? Então, a primeira coisa que Portugal está fazendo, ou então nós estamos fazendo com 2 empresas multinacionais, o cuidado que eles têm com o aspecto ético e regulatório, né? E a gente assina hoje os NDA, tá? Que é dentro da lei americana. Certo? Somente as empresas americanas. Tá? Então, esse aspecto ético e regulatório, você tem que, quando for planejar, tem que se preocupar com isso. Tá? Infraestrutura tecnológica nem se diz, né? Infraestrutura tecnológica você precisa de muita. Por que a IA hoje é o boom que ela é? Porque ela tem muita infraestrutura tecnológica e ela pode trabalhar. E aí o doutor João Carvalho, lá, João José, já mostrou o computador quântico, né? Para vocês terem uma ideia de como é que ele vai fazer. Ética, regulamentação, transparência. E explicabilidade é uma coisa na inteligência artificial que a pessoa fala, eu vou falar de inteligência artificial, eu vou falar de chat, tem uma outra coisa muito mais importante. É inteligência generativa. Você tem que entender a IA. Onde foi que naquele momento ele diz, esse cara está com esse problema. Ou então, por exemplo, você quer ver uma coisa que é muito importante no dia a dia? Fraude de banco. Estou trabalhando agora com o Banco do Nordeste. Né? Então, por exemplo, você não foi aceito. É direito do cara saber onde é que eu não fui aceito. Você não pode dizer, não, porque a IA disse que você não podia, você não tinha crédito. Entendeu como é? Ou você tem tal. Você tem que saber onde é que a IA tem que ser explicável. Então, é uma área da IA, chama IA explicável. Tá? Custos elevados, precauções com a privacidade. Aqui tem um pouquinho, como vai ficar isso para a academia, tá? Eu botei alguns exemplos no Brasil, tá? E aí eu vou fazer uma propagandazinha para vocês, tá? Que é o caso prático de público, viu? Isso aqui é caso prático do SUS, tá? Tem muita coisa boa. O SUS tem que parar e dizer o seguinte, o que é que todo mundo fez, vamos botar tudo numa sacola e vamos pedir outras coisas, não vamos pedir para todo mundo, porque quando abre edital, o cara diz, vamos fazer edital, não sei para quê, o cara vem com outra solução que o cara já fez. Eu acho que isso é que falta no Brasil, para esse planejamento, tá? Então, tem alguns casos que são... Esse Robolauro aqui, ele faz a mesma coisa, eu tive lá no Einstein com eles também, tá? Eles quiseram comprar a minha máquina de inteligência artificial para botar no Laura, e eu não aceitei porque eu ainda estou desenvolvendo, o meu aluno está defendendo doutorado agora. Tá? Mas eles têm, por exemplo, uma boa perspectiva, eles sabem que o cara entrou e tem os cuidados, mas ele não tem a predição, que é uma coisa super complicada. Né? Vocês são médicos, vocês sabem da preocupação com isso. Né? Quando é que esse cara vai entrar em septo daqui a tanto tempo? Então, o tempo ainda não identificou precisamente. Aí, o Valdemar Alcântara também tem solução de IA. Tá? Que mais? Que eu só... Alguns casos práticos. Eu vou só mostrar para vocês. Eu tenho 3 minutos, tá? Acho que eu andei foi voltando, foi.
São 2 modelos que a gente está desenvolvendo hoje na universidade. Tá? Um modelo de MindTech, que é para transtorno de espectro autista. Tá? Isso é uma tese de doutorado, já foi defendida a qualificação. Um modelo super interessante, você usa várias técnicas de IA. Você usa NLP, processamento natural de linguagem. Você usa imagem, você tem uma imagem do cérebro de uma criança, você divide em várias faces, você treina essas imagens. Tá? Depois você junta tudo, depois você tem um diagnóstico baseado num laudo psicológico, por exemplo, tá? Num laudo texto que tem de médico e numa imagem, por exemplo. Tá? Então, isso isso está... Esse relatório, um relatório humanizado, que a gente sai, o que a gente chama, tá? E o outro, que é esse que eu falei para vocês, né? É o trabalho que a gente faz na universidade, tá certo? Então, desde o começo, tá? E já tem como a gente chama, MVP, né? Um caso aí já pronto, né? A gente está só refazendo a articulação com o celular, tá? E aí, para terminar, tá? Eu, como diretor-presidente do IEP, vou estar oferecendo esse curso, que eu acho que é muito importante para a comunidade, que é o MOP OHDSI, que é uma junção de médicos no mundo todo, de tecnologia no mundo todo, de dados, que lhe ajuda a fazer pesquisa. Tá? Então, você tendo esse conhecimento, é uma plataforma aberta. Tá? Esse é um trabalho que eu estou trazendo o pessoal do Einstein para cá, tá? Para dar esse curso. Tá certo? E aí vocês vão ver aí pelas redes. Eu botei as redes sociais ali. Qualquer dia desse nós vamos estar liberando esse curso. Eu estou só fechando. Tá? Muito legal. E para terminar...